Olá, que todos estejam envolvidos, acariciados, acolhidos, repletos do amor de Jesus em suas vidas, em suas famílias. Ele, nosso guia e mestre, que nunca nos abandona, essa espiritualidade amiga que nos conforta, que nos fortalece, o nosso mentor espiritual, nosso companheiro, que nos auxilia sempre e se faz presente a todo momento, torcendo para que a gente caminhe adiante e alcance mais um degrauzinho na nossa evolução. É uma alegria estar com vocês. Para quem não se lembra ou não me conhece, meu nome é Eliana, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a SECA, que está situada na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Vila Campo Grande, Zona Sul de São Paulo. E hoje eu vim, mais uma vez, trazer um trecho de estudo do Livro dos Espíritos. Esta que é uma das edições, nós seguimos aí estudando a segunda parte, né? A segunda parte deste livro, que conta com 4 partes, né? Na segunda parte estamos aí tratando do mundo espírita ou mundo dos espíritos e já estamos no capítulo 4 desta segunda parte, o capítulo que trata das várias existências do espírito, das várias oportunidades de encarnação. E dentro deste capítulo 4, já trouxemos aqui nos outros vídeos os temas da reencarnação, a justiça da reencarnação, a encarnação dos diferentes mundos, a transmigração progressiva, o destino das crianças após a morte, sexo e espíritos, que é o tema de hoje, e ainda virão parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas. Tudo isso para falar das várias existências, das várias oportunidades que o nosso Pai nos concede. Temas que nós sempre estamos aí revisitando porque a compreensão muitas vezes nos escapa ou precisamos aprofundar. Então, mais uma vez, gratidão a Kardec pela codificação, por esse primeiro livro tão valoroso que depois foi destrinchado em outras obras da codificação e são para nós precioso material de estudo, aprendizado e incentivo à prática, sobretudo para alcançarmos nossa evolução moral e continuarmos trilhando tendo Cristo, né, como nosso modelo e guia, nosso norteador. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero convidá-los, antes da gente iniciar o estudo, para fazermos uma prece. Coloquem-se numa posição que para vocês for mais confortável. Se for, né, se auxiliar, sugiro fechar os olhos para que a gente possa continuar nessa sintonia harmoniosa, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai e Criador, a Jesus, nosso mestre, amigo, guia de sempre, e sentindo este envolvimento maior, nós rogamos a Deus para que estejamos confiantes, estejamos fortalecidos e que sejamos perseverantes em nossas caminhadas, procurando a cada dia evoluir mais e mais um pouquinho. Lembramos aqui dos nossos irmãos com maiores necessidades,
necessidades na saúde, necessidades de alimento, necessidades de um conforto, de algo que lhes aqueça o frio, do alimento, de amor. Que o Pai crie condições para que espíritos amorosos, assim como nós também, mesmo que imperfeitos, possamos fazer a nossa parte, continuando a trabalhar na seara do bem, para auxiliar estes que tanto necessitam. E assim, com muito amor no coração, pedindo pela nossa casa, a SECA, pela nossa diretoria, pelos nossos irmãos que encarnados frequentam a casa, por aqueles que desencarnados também chegam até nós, por aqueles irmãos que estão conosco neste estudo, em outros tantos momentos, pelos nossos familiares, para que sejam atendidos e assistidos nas suas necessidades. E aí, com esta serenidade, com este amor que nos envolve, elevamos o nosso pensamento mais um pouquinho, fazendo a prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré e toda a espiritualidade amiga de luz que nos assiste e favorece. Graças a Deus. E assim, com o coração bem aquecido, a mente serena e tranquila, nós iniciamos o estudo de hoje, tratando, como eu falei aí no início, hoje do item sexo e espírito. Tem os espíritos um sexo, como a gente entende essa questão de sexo masculino, feminino ou outra condição? Como será isso? Por que será que há essa diferenciação? Por que encarnar como homem, encarnar como mulher ou em outra, sentir, né, no seu íntimo uma outra condição, uma outra orientação? Qual a finalidade disso tudo? O que as leis divinas, o que a lei de progresso tem a ver com tudo isso? É o que a gente vai tentar trazer neste estudo, com o que alcançamos ao estudar e esperamos contribuir de alguma forma com todos vocês. Então, as questões hoje são de número 200 até a 202. Na questão 200, Kardec pergunta à espiritualidade: os espíritos têm sexo? A espiritualidade responde: não como os homens entendem, pois o sexo depende do organismo físico. Entre eles existe amor e simpatia, mas tendo como base a afinidade de sentimentos. Então, nossa compreensão de uma série de questões ainda é limitada. Nós ainda não sabemos de tudo, somos ainda imperfeitos, estamos em caminhada, já evoluímos um bocado, mas ainda nos falta uma compreensão maior de uma série de coisas. E a espiritualidade nos diz que essa questão de sexo, né, em relação aos espíritos, os que estão lá no plano espiritual, fora da carne, que não é uma condição que existe nesses espíritos como a gente entende aqui, né? Não é da mesma forma que entendemos. E deixa bem claro, né, que
esta condição, né, da compreensão que temos aqui, está vinculada à existência no corpo físico. É o corpo físico que vai revelar se essa criatura está numa condição do sexo feminino ou do sexo masculino. Já no plano espiritual, fora da carne, as relações entre os espíritos, elas são marcadas, uma vez que não existe mais ali o corpo físico, estão libertos da carne, desse instrumento que colabora e tanto com a nossa evolução. As relações, elas se estabelecem entre estes espíritos com uma sintonia de amor, de simpatia. É a questão da afinidade dos sentimentos que vai mostrar como eles se relacionam. Pouco importa se na aparência que o perispírito revela de um homem ou de uma mulher, enfim, não importa. O que importa é esta sintonia que se estabelece entre eles. Isto é o mais importante, é a afinidade, é a sintonia. Questão 201. Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em uma nova existência o corpo de uma mulher e vice-versa? A espiritualidade responde: certamente. Os espíritos que animam os homens e as mulheres são os mesmos. Opa! Então, Deus nos criou como espíritos puros e ignorantes, com todas as condições para aprender, para alcançar novos patamares de consciência, para que, uma vez na carne, pudéssemos evoluir intelectualmente, conquistando conhecimento, saindo da ignorância e burilar os nossos sentimentos, saindo desde lá da condição do instinto, né, ou até antes, passando pelos instintos e esses instintos evoluindo, se tornando sentimentos e esses sentimentos purificando, né, sendo purificados à medida que nós vamos evoluindo e alcançando aí o verdadeiro amor, o amor em essência, o amor que é tudo, né? Então, os espíritos podem sim animar o corpo de um homem numa encarnação e numa outra de uma mulher, ou vice-versa. E isto por quê? Porque a espiritualidade nos diz: os espíritos são os mesmos. Temos aí uma pista muito grande. Ou seja, os espíritos não têm um sexo. Eles são os mesmos, criados puros e ignorantes, para alcançar a evolução. Questão 202. Kardec pergunta: quando o espírito está desencarnado, ele prefere animar o corpo de um homem, ou de uma mulher? Será que tem uma preferência? Será que vale essa questão da preferência na hora de encarnar? Ah, eu só quero encarnar se eu for como uma mulher. Ah, eu só quero encarnar se eu for um homem. Será que é assim? Será que vale aquilo que a gente diz aqui também? Nossa, se é que a gente volta a ter uma outra vida, Deus me livre, eu quero é voltar como mulher. Ou um homem dizendo: Deus me livre, eu só quero voltar se eu for um homem. Será que tem uma diferença nisso? Será que é melhor ser homem, só homem? Será que é melhor ser apenas uma mulher? Será que as aprendizagens, as necessidades que temos, né, de aprendizado para a nossa evolução são aquelas que se dão somente encarnando como mulher, ou somente encarnando como homem, ou sentindo no seu ser, no seu âmago, uma outra orientação? Dá o que pensar.
Mas a espiritualidade tem para nós uma resposta e tem um comentário bem bacana de Allan Kardec, que a gente já vai ler agora. A espiritualidade responde sobre isso, sobre essa questão de preferir encarnar como homem ou mulher. Isso pouco importa ao espírito. A escolha da condição, sexo masculino, sexo feminino, ou mesmo sentir no seu âmago lá uma orientação diferente, ela vai depender das provas que precisará vivenciar. Opa! Quais são os aprendizados necessários para este espírito? Há coisas que ele precisa aprender sendo mulher? Há coisas que ele precisa aprender sendo um homem? Há coisas que ele precisa aprender alternando ser homem, ser mulher, ou mais vezes como homem, ou mais vezes como mulher, e as reparações que tem que fazer diante de questões em que falhou em existências anteriores. Como ele melhor aprenderá? Como ele alcançará uma evolução intelectual, moral, diante destas condições? Tudo isso quem vai dizer que vai depender, das provas que ele vai precisar vivenciar. Pouco importa para o espírito vir na condição de homem, vir na condição de mulher. Os espíritos não têm um sexo previamente definido. Aí alguns vão dizer assim, mas como assim? Se a gente fica sabendo aí que quando há alguma aparição desses espíritos, quando eles se mostram, né? Estando lá no plano espiritual, quando eles se permitem ver, quando é permitido que eles se façam ver, quando alguém, através da mediunidade, que consegue ter esta visão, essa sensação, ele aparece para esta pessoa como um homem, como uma mulher, como lhe era conhecido na última encarnação. Então, o perispírito é moldável. Ele, né, quando se faz ver ou é permitido, isso ele plasma esse perispírito dele, ele deixa assumir essa condição para ser reconhecido, para favorecer aí a comunicação, né, daquilo que for necessário. Mas, na condição do espírito, isso não tem o maior significado. E na hora de encarnar, é a programação espiritual que será montada para ele, diante das reparações necessárias que tem, né, a fazer, que dirão se nesta encarnação é melhor que ele venha na condição de homem, de mulher, ou que ainda tenha em seu âmago uma sensação, né, vamos dizer assim, se entenda, né, como uma orientação diferente e que precisa vivenciá-la para ter outras e novas aprendizagens. E aí Kardec faz um comentário bem bacana nesta questão, como eu acabara de dizer. Ele diz assim: os espíritos encarnam como homem ou como mulheres porque não têm sexo. Eita, e eu já tinha dado um spoiler. Mas é isso aí. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece a oportunidade de adquirir novas experiências. Aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia os que os homens sabem. Então, os espíritos não têm sexo, eles precisam progredir em tudo, né? Em tudo eles precisam progredir. E progredir em tudo significa passar por sexos diferentes, por ter aprendizados como homem
como mulher. E também, se é progredir em tudo, as posições sociais também lhe trazem aprendizados. Nascer numa condição social mais favorável, né, na riqueza, trará aprendizados. Nascer numa condição social da pobreza também trará aprendizados. Tudo é providencial. Tudo vai em acordo com as leis divinas que pedem que o espírito evolua, que aprenda a discernir o bem do mal, usar melhor o livre-arbítrio, ter responsabilidades, assumir, né, a sua condição de criatura que precisa alcançar, que está destinada, melhor dizendo, a alcançar a verdadeira felicidade. E ainda sobre essa questão, lembrando lá do início, né, que a gente ficou, é melhor nascer como homem, é melhor nascer como mulher, ou sentir aí na sua essência uma outra orientação, e isso também traz aprendizados, tudo isso traz aprendizados. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, sermos gratos à condição que estamos tendo. Se nascemos como homem, se nascemos como mulher, se somos ricos, se somos pobres, se temos um trabalho, se não temos, se temos que correr atrás e dar aí, como dizem, os nossos pulos, né? Aprender a lidar com os desafios que a vida nos dá. Nós temos que começar sendo gratos pela nossa vinda. Houve um homem e uma mulher que em dado momento se encontraram, né? O amor de alguma forma os uniu, ainda que amanhã ou depois este amor não tenha prosperado, as criaturas acabem optando por outros caminhos, mas nós tivemos a oportunidade da existência a partir de um homem e uma mulher que se encontraram, que se amaram, e aí chegamos. E aí, ou estamos na condição de homem ou de mulher, e estamos tendo aprendizados nesta condição. Aprendizados que têm a ver com o feminino, com a mulher, aprendizados, por exemplo, na questão da maternidade para aquelas que passaram por esta, né, condição, que quiseram passar ou que de alguma forma chegaram a esta condição, pela oportunidade de criar este filho, de orientá-lo, também de trabalhar no lar, de cuidar da sua família, de trabalhar fora, de estudar, de se empoderar, né? Numa sociedade em que por muito tempo a mulher não tinha voz, não era ouvida, não votava, mas com o progresso e a evolução, conquistas foram acontecendo. E se formos homens, aprendizados que o homem pode ter. O homem, né, entendido por muito tempo aí como chefe da família, né, como aquele que dizia o que era para ser feito, questões que foram decorrendo disso relacionadas ao machismo, que hoje, né, têm sido revistas, têm sido tratadas, têm sido analisadas. O homem neste mundo, a mulher neste mundo, o homem que pode exercer a paternidade, que pode chegar a esta condição, necessitando ser uma palavra, um exemplo, aquele que ensina seus filhos, o companheiro da esposa, a força de trabalho da casa, ou sozinho, ou junto com a mulher, repensando também a sua vivência neste mundo, neste planeta. Quantos aprendizados temos numa condição ou em outra, ou ainda quando se sente no interior
no âmago, um despertar para uma orientação diferente daquela que o corpo físico mostra. Tudo é aprendizado para a criatura, para o espírito encarnado, para os que o rodeiam, sejam seus pais, sejam seus amigos, sejam os desencarnados que por alguma condição o acompanham. E tudo isso vai encaminhar este espírito para o progresso, para a evolução. Então, temos que ser gratos por cada oportunidade que temos, por tudo que pudemos passar ao longo das nossas diversas existências, pois somos frutos de todas essas existências e daquelas que provavelmente virão, pois ainda precisamos caminhar mais e mais para chegar nessa evolução maior. Lembrar também, com esse estudo, que a questão da sexualidade precisa ser também educada no sentido de aprender o que é essa sexualidade, o que é a energia sexual, que poder que ela tem. Nós todos, espíritos, somos energia pura. Então, em nós, também está a energia sexual. Energia sexual potente, importante, que também tem o seu potencial criador, que produz criatividade, que permite aí a procriação das espécies, a vinda de outros espíritos para que possam passar pela carne e também continue trabalhando a sua evolução. Esse potencial criador que vem aí da energia sexual, que pode produzir também meios de se expressar através da arte, favorecer sublimações para determinadas condições. Está também, está conosco como marca, do nosso espírito. Está também sediada no nosso espírito e vai conosco. Então, também temos que ter consciência, saber, como melhor utilizá-la, como fazer um uso mais equilibrado, desta energia, desta sexualidade. Ela não é algo pecaminoso, ela é necessária para o progresso, mas as atitudes que temos em todos os sentidos e também no sentido da sexualidade podem nos trazer coisas boas ou também dificuldades, que se somam a outras que já temos por reparar. Então, temos que lembrar que há os espíritos que ainda não alcançaram uma evolução maior, que ainda estão na condição de espíritos inferiores, muito inferiores, e que se valem dessa energia, são capazes de plasmar, até, vamos dizer assim, com o seu pensamento, porque tudo é energia e pensamento também, e eles podem gerar processos obsessivos, se a gente não souber estar mais equilibrado, ter uma consciência maior, uma educação no sentido de usar melhor essa nossa energia sexual, usar o sexo melhor, nós podemos também acabar sofrendo até obsessões por parte desses irmãozinhos. Então, que estejamos atentos, alertas, façamos o nosso melhor, valorizando, agradecendo a oportunidade que temos e sabendo ter responsabilidade também por esta condição que o Pai nos permitiu. Essa energia sexual, o sexo, que permeia toda a criação, está presente em toda a criação. Essa energia maior que permite o procriar, o aumentar, o evoluir, que se associa às leis divinas, em especial ao progresso. Para encerrar, eu gostaria de deixar aqui um pensamento do Chico,
que eu encontrei e que eu achei bem bacana para nós. Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Chico Xavier. Pensemos nisso, aproveitemos bem a oportunidade, façamos o melhor com o que recebemos, com o que temos e, em especial, com o que já somos, caminhando mais e mais rumo à nossa evolução. Gratidão imensa a todos vocês por estarmos juntos neste momento. Um grande abraço e uma ótima semana para todos.